Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Júnior Mamed e hoje nós vamos falar de custos versus despesa. Esse é um dos temas que eu acho mais importante para ser adotado, observado e acompanhado dentro de toda empresa. Se você tiver critérios com seus custos, despesa, você consegue melhorar muito o resultado do seu negócio. Mas qual que é a diferença entre um e outro? Custo é tudo aquilo que você gasta que está relacionado aos bens e serviços dentro da sua empresa. Quando você fala de bem, você está falando de um produto. Se você tem uma fábrica, seja uma fábrica de papel higiênico, seja uma confeitaria, uma panificadora, que é uma fábrica, se você presta serviço para alguém em qualquer segmento, você tem que adotar muito bem esse critério para aprender qual que é o custo ideal, como você vai precificar isso, que não vamos falar sobre precificação em outro momento, para que você não tome prejuízo. Vou te dar um exemplo. Uma empresa me procurou e a gente trocando ideia, quando a gente foi olhar o custo dela, ela trabalhava com a margem bruta de 38%, que achou que estava muito bom. Só que a despesa dela estava com mais de 40%. Então o lucro bruto dela não absorvia a despesa. E no momento desse, quando você tem o critério, você tem dois caminhos a seguir. O primeiro, melhorar a sua receita, porque o seu custo fixo ele mantém, então você consegue melhorar o resultado e reduzir a sua despesa ou segurá-la. Se você aumenta a sua receita, segurando seus custos fixos e reduzindo a sua despesa, o resultado, consideravelmente, ele vai ser melhor. E foi o que aconteceu naquela empresa. Conseguimos alavancar a receita, segurando os custos fixos e reduzindo algumas despesas. É importantíssimo ter esse critério. Med, então o que é despesa? Despesa é todo o gasto que você tem que é necessário para que a operação flua, para que ela aconteça. Então todo gasto operacional está relacionado a uma despesa. Vamos fazer um comparativo aqui no quadro para você entender melhor. Olha só, custo versus despesa, né? Quando você fala de custo, você tem ele fixo e variável. Quando você tem um aluguel de uma fábrica, custo fixo. Salário, pessoal da indústria, pessoal da unidade fabril, também é um custo fixo. O consumo de matéria-prima é um custo variável, mas observe bem que eu disse o consumo de matéria-prima, eu não falei a compra da matéria-prima. Por quê? Quando você compra uma matéria-prima, você está fazendo um investimento para o seu negócio. A partir do momento que você comprou lá, tá? Vou simplificar aqui. Vamos supor que você comprou 100 mil reais de matéria-prima, ela foi para o seu estoque. Isso é um investimento. Naquele primeiro momento você fez uma despesa que vai te gerar uma receita. E aí, quando você vai lá e pega 50% dela e leva para a unidade fabril. Então, aqueles 50%, que são 50 mil, começa a fazer parte do seu custo variável. Por isso que eu faço questão de frisar muito bem aqui que é o consumo. Tem muitos produtores rurais que entram num equívoco nesse momento aqui, quando faz essa análise. Por quê? Se ele comprou lá, vou dar um exemplo aqui, eu que sou do meio, comprou 1 milhão lá de insumo agrícola, mas gastou só 800 mil. Então, os 800 mil que ele gastou é custo da operação daquela safra, não a compra que ele fez. Se ele comprou sem critério e sobrou estoque por algum motivo, pode ter sido uma compra sem critério, mas pode ser que, ao decorrer do tempo, por uma situação climática, não conseguiu aplicar todos os produtos por um excesso de chuva, isso acontece, e sobrou algo no estoque. Aquilo que sobrou não faz parte do custo, porque aquilo ali é investimento. A mesma coisa quando ele compra um equipamento. Uma fábrica, quando ela investe no equipamento, aquilo não é custo, é o investimento. É diferente de custo. Então, quando, porventura, um produtor rural comprou uma colheitadeira, ela não entra no custo. Aquilo é um investimento. Então, você tem que separar muito bem as atividades para que o seu custo ele fique, claro, menor do que a sua receita, te sobre o lucro bruto, que você vai absorver as despesas e fazer sobrar dinheiro para você colocar no seu bolso e ainda bancar o seu investimento. Então, quando eu falo de consumo de matéria-prima, consumo de embalagem, energia da indústria, é um custo variável. É diferente da energia do setor administrativo. Gerenciei uma fábrica de papel higiênico, fralda, absorvente, uma fábrica grande, faturamento com algumas centenas de milhões, e nessa empresa existia lá
um consumo de quase R$1 milhão de energia elétrica para a fábrica. E o escritório era cerca de R$12 mil, variava 12, 15 mil reais. Então, aquele quase R$1 milhão de energia elétrica vinha para o custo variável, porque a energia ela oscilava de acordo com a produção. Se a gente, num determinado momento, produzisse mais, trabalhando os 3 turnos, né, 24 horas ali diretão, a energia lá em cima. Se em algum momento reduzisse um turno, a energia caía, por isso que é variável. Ela varia de acordo com a demanda. Então, a energia do setor administrativo, ela já não vem para um custo variável, mas uma despesa. E aqui entra, né? Até separei custos e despesas. Despesas fixas são a despesa administrativa, o aluguel administrativo, salário administrativo, combustível do administrativo, salário da equipe de marketing, despesas variáveis, comissão sobre vendas, combustível dos vendedores, que às vezes anda mais ou menos, oscila muito, feiras, eventos que o marketing proporciona, ou seja, o salário dele é fixo, mas o que ele proporciona, que não é todo dia, não é todo mês, existem os momentos de pico, isso vem para o variável. Quando você faz análise entre despesas, existe ela uma despesa operacional, financeira e não operacional. Qual que é a diferença disso aqui, Mamed? Todas essas despesas que a gente enumerou são despesas operacionais, desses exemplos que estão aqui abaixo. Que pega aluguel, salário e por aí vai. Despesas financeiras. Se você contrair um empréstimo bancário, o juro desse empréstimo, ele é uma despesa financeira. A taxa de banco, e eu vou abrir um parênteses aqui. Tome cuidado, empresário, se você está iniciando o seu negócio e vai abrir uma conta no banco, tenha critério, observe bem um contrato, qual que é a taxa que estão falando que vai cobrar de você. Porque já aconteceu de eu acompanhar dentro de uma empresa que não era grande, e uma taxa que porventura ia pagar em torno de uns R$100, já estavam cobrando dele mensal quase R$1.000. Então toma muito cuidado, é importante que todo empresário, independente do seu tamanho, que você pegue o extrato, olhe, observe, não deixe de ter atenção nos mínimos detalhes em todo o custo e despesa que você tem dentro da sua operação. Então se eu tenho um juro financeiro, ou uma taxa bancária, ela é uma despesa financeira. O que é uma despesa não operacional? Quando você perde algum valor de algum ativo que você tem dentro da sua operação. Vou dar um exemplo. Uma depreciação, ela é uma despesa não operacional. Porque você comprou um carro, esse carro está rodando aqui no seu setor. E no passar do ano, ele vai depreciando, ele vai desvalorizando. E isso é uma despesa operacional. Acontece também, né, por isso que a gente fala de ativo, acontece também com a sua indústria. Você comprou um maquinário, ela vai depreciar. Você comprou um trator para sua fazenda, ele vai depreciar. Você comprou uma colheitadeira, ele também vai depreciar. E dentro da despesa não operacional entra também as suas perdas. O que você perde dentro do processo entra dentro da sua despesa operacional. Você está me entendendo e vendo como é importante você ter uma noção de tudo isso para que você estabeleça bem critério e saiba como conduzir melhor o seu negócio? Eu vou te mostrar agora o segundo quadro, onde você vai entender na prática aqui como fazer para calcular melhor o seu custo, a sua despesa, montar uma mini DRE para te ajudar a fazer uma análise e tomar melhor a decisão dentro do seu negócio. Vamos lá, olha só. Vamos supor que nos seus custos fixos você tem lá aluguel, R$8.000, salários, folha de pessoal, 22 mil, encargos sobre a folha, 8.800, aqui uns 40%. Dependendo, se a sua empresa for simples, aqui pode chegar até 65%. Vamos lá, locação de veículos, 6.200, então você tem um total de custos fixos de R$45.000. Custos variáveis, você tem aqui energia elétrica, 5 mil, consumo de matéria-prima, 7 mil, consumo de embalagem, 1.800, peças para manutenção, 1.200, e abre um parênteses para me falar aqui. Você está trocando um motor, você vai usar esse motor por longo prazo, você vai fazer um rateio disso ao longo daquele período. Total do custo variável, R$15.000. Então você teve um custo total de R$60.000. Se você produziu 6 mil peças naquele período, naquela época, naquele mês,
o seu custo por produto vai ser R$10. Isso custo. Quando você encontra esse valor, você está encontrando o CMV. O que é isso, Mamed? É de comer ou passar no cabelo? Não. Isso aqui é o custo da mercadoria vendida. Então, o custo da mercadoria vendida, R$10. Agora, eu vou te apresentar a DRE para você ver aonde vai a receita, o CMV e aonde entra a sua despesa. Vem comigo. Olha agora na DRE a importância de você conhecer bem de custos e despesas. Olha só. Você teve uma receita com vendas de R$120 mil. O seu CMV, nós fizemos agora, 60 mil. Vamos supor que você vendeu tudo, todo o seu estoque, 60 mil. Seu lucro bruto, 60 mil. Ah, Mamed, então foi muito bom. Se eu gastei 60 mil para produzir, ganhei mais 60, eu ganhei 100%. Não, mas eu vou te explicar isso no outro vídeo, quando eu vou falar de precificação. Aqui você está com 50% de ganho. Vamos lá. Despesas operacionais. Ah, carro, salário, aluguel administrativo, tudo você gastou 50 mil. Despesas financeiras, 6 mil. Você pegou um dinheiro emprestado e o juro daquele dinheiro foi esse valor. Então, se você não fizer despesas não operacionais, você vai achar que aqui, ó, 60 menos 50, 10, menos 6, 4. Você ainda teve um lucro, né, que é o LAIR, o lucro antes do imposto de renda de 4 mil. Mas você teve a despesa não operacional, que é a perda do seu ativo de 5 mil. Então, você está tendo um prejuízo de R$1.000. Por isso que a importância de você conhecer e fazer bem a análise da sua despesa operacional, financeira e não operacional. Aqui não é o seu lucro líquido ainda. LAIR é o lucro antes do imposto de renda. Ainda vai vir uma taxa embaixo de imposto de renda para você ter o seu lucro líquido no final. Mas observa bem, eu vou fazer um quadro aqui agora do lado, que se você trabalhar bem os seus custos, trabalhar bem as suas despesas, sabendo o resultado, vou colocar o mesmo resultado de 120 mil de receita. O custo, CMV, custo da mercadoria vendida de 60. O mesmo lucro bruto de 60 mil reais. Quando você vê que o resultado seu não está indo muito bem, o que você tem que fazer? Trabalhe a sua despesa. Trabalhei a minha despesa. Vamos supor que você conseguiu aqui reduzir para 35 mil reais. Juro, busque opções diferentes, gente. Existe hoje uma gama de oportunidade para você buscar uma opção diferente. Nós estamos num cenário muito delicado dentro do Brasil, quando se fala de crédito, porque muita gente abrindo RJ de forma inconsequente, muitas coisas acontecendo e o crédito vai retraindo, mas existe opções, e é necessário sim, você não ir no primeiro afoito e pegar o dinheiro não, mas busque as opções, porque tem opção mais barata. Vamos supor que essa despesa financeira, você conseguisse, eu já fiz isso aqui, estou te falando uma coisa que eu tenho propriedade para falar, de trabalhar o contrato que você tem, buscando um recurso mais barato, reduzindo a sua despesa financeira, vou arrumar aqui 5 mil reais. E continuou com a sua despesa não operacional dos mesmos 5 mil reais. Você já conseguiu reduzir, trazendo um LAIR aqui de 5 mil reais, que ainda é pequeno. Então, o que eu tenho que fazer se eu quero melhorar? Aqui estava negativo, aqui se tornou positivo. Aqui era menos, aqui é mais. Então, eu saí de uma situação onde muitos não percebem por não fazer, não analisar, para tomar as decisões. Isso aqui é um mapa. Então, por não perceber, muitas vezes está tendo um prejuízo e acha que não, que a coisa vai tocando e deixa tocar. Então, é necessário que você faça bem essa análise para você ter esse mapa na mão e tomar as suas decisões. Aqui o ideal é melhorar a receita, mantendo seus custos fixos lá, reduzindo cada vez mais a sua despesa, porque se você eleva a sua receita, reduz a sua despesa, você melhora significativamente o seu resultado final. Entendeu, pessoal? A intenção aqui é te mostrar de uma forma simples, objetiva e prática, para que você consiga adotar isso, colocar em prática na sua empresa, tendo o melhor resultado. Mamed, mas isso aqui se fosse uma prestação de serviço, você vai calcular qual é o seu custo da sua hora, você tem o seu Prolabore, você tem equipes dentro da sua empresa que tem salário, qual que é a hora dele, você vai calcular o carro que ele está alocado para fazer essa despesa, o seu aluguel, da mesma forma, você fez a sua precificação, fez os seus custos, você vai entender qual que é o custo, né, da sua hora trabalhada e quantas horas, quanto de trabalho você está desempenhando ao longo do mês, para poder fazer divisão
e ver qual que é o custo que você tem por cada atividade. Se você tem 1, 2, 3 tipos de produto, o que você vai fazer? Qual que é o qual que é o volume que eu produzi de cada um, quantos por cento representa, pego o meu custo e eu aloco, fazendo um rateio em cima dessas despesas. É isso aqui. É importante que você tenha DRE, demonstração do resultado do exercício, que você faça essa análise para chegar no final com lucro e não prejuízo. Essa depreciação você tem que colocar porque vai chegar um momento que aquele bem seu, aquele ativo vai ficar ocioso, você tem que comprar outro. Como que você não vai jogar o custo de depreciação dentro do seu negócio? É necessário que seja colocado. Então, espero que você tenha gostado. Um vídeo muito simples, prático, objetivo. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Encaminhe para outras pessoas para que você possa também ajudar elas. E se inscreva no canal para que outros vídeos como esse possam chegar até você. Beijo no coração. Muito obrigado.